Com uma dívida que chega a 45 milhões de reais, o Hospital Beneficência Portuguesa de Araraquara pode estar perto de encerrar as atividades. A crise financeira que atinge o hospital prejudica principalmente os funcionários que estão com os salários atrasados. Na recepção do hospital, ninguém espera por atendimento. Os corredores estão vazios e silenciosos. No movimentado posto de enfermagem, não havia ninguém. Até a quantidade de orações feitas na capela do hospital diminuiu. Não estamos em um hospital desativado, mas se nada for feito, isso está prestes a acontecer. Com 101 anos de existência, a Beneficência Portuguesa de Araraquara acumula uma dívida de 45 milhões de reais, o que torna esse cenário cada vez mais difícil de ser revertido. O hospital possui 113 leitos de internação e 8 vagas na UTI. Mas hoje, apenas uma pessoa está internada aqui. Com uma demanda extremamente baixa de internação, o que entra de dinheiro no caixa do hospital não é suficiente sequer para pagar a conta de energia elétrica, que chega a R$ 44 mil por mês. Pior que não conseguir pagar a conta de energia é não ter dinheiro para manter em dia os salários dos 284 funcionários. Essa é a situação de Dona Célia, que há 10 anos trabalha no hospital e nunca imaginou passar por dias tão difíceis. Estamos com os nossos salários atrasados, nossos tickets 6 meses atrasados e a gente não sabe o que fazer. Estou com luz a ponto de ser cortada na minha casa, telefone cortado, minhas contas cortadas, pessoas vindo à minha porta me cobrar, e você fica com vergonha, porque às vezes, agora a imprensa vai estar mostrando, mas tem muita gente por aí que acha que é mentira, que um hospital, uma empresa desse tamanho está numa situação dessa. Este outro funcionário, que prefere não se identificar, teme pelo que irá acontecer se de fato as portas da Beneficência Portuguesa se fecharem. Vou completar agora, dia 14 de maio, 41 anos na área de saúde. Nunca passei por uma situação dessa. Essa está sendo a primeira, espero que seja a última vez que eu passo por essa situação. Se o hospital for fechado, onde é que o senhor vai trabalhar? Infelizmente, vou ficar Deus dará. Porque a idade que eu estou hoje em dia, é difícil alguém admitir um funcionário nessa idade. Para a presidente do sindicato que representa os trabalhadores, um movimento de greve foi descartado pela categoria. No entanto, ela não consegue ver boas perspectivas para o futuro do hospital. É triste para os araraquarenses, é triste, acredito, para a administração, né? E a população perde com isso. É um hospital se fechando. A crise que atinge a Beneficência Portuguesa se agravou em 2012, quando a carteira de clientes da Benemed, que era o plano próprio do hospital, foi vendida. Desde então, a Beneficência passou a contar com eventuais internações de planos de saúde. A falta de um convênio com o SUS também contribuiu para a queda das receitas. De uns tempos para cá, tem diminuído para 4, 5 pessoas e hoje nós estamos com um paciente só. Então, fica inviável você continuar pagando qualquer custo que seja gerido. O SUS foi perdido em 2006, antes do plano Benemed, que a outra diretoria decidiu só ter plano particular, ele já cortou, né, o cordão umbilical com o SUS. Nós tentamos retomar agora, mais ou menos em outubro, mandamos a documentação, mas isso demora, e final de ano realmente para tudo. A presidente do hospital reconhece que a atual situação é difícil. A esperança está na venda das instalações para um grupo hospitalar. A gente está negociando com um grupo de fora, de Brasília, que tem interesse. Há algum entrave aí para a finalização dessa contratação, que eu me disponibilizei aí até lá para saber qual é, para ver se a gente consegue, enfim, amarrar isso, né? Porque é complicado mandar 284 e perder um hospital com todo mundo reclamando de leito, né? Talvez a maior contradição desse caso é que enquanto pessoas morrem à espera de uma vaga de internação, um hospital inteiro pode ser fechado por falta de recursos. Jonathan Mazzini, de Araraquara, para o Jornal da Clube. Em relação ao atraso no pagamento dos salários dos funcionários, o hospital disse que não tem de onde tirar recursos para resolver o problema. Então, direto de Araraquara, Jonathan Mazzini traz mais informações. Jonathan.
Pulse, para a gente falar mais sobre essa crise que atinge o hospital, nós convidamos o Rodrigo Costa, que é advogado. Rodrigo, começando pela situação dos funcionários. Sem salários atrasados, sem perspectiva nenhuma de receber esses salários, eles devem continuar trabalhando, comparecendo ao trabalho? Boa tarde, Jonathan. Ocorre que o funcionário que não esteja recebendo o seu salário, ele pode se socorrer da legislação trabalhista e proceder com a rescisão indireta do contrato de trabalho. Na relação de trabalho, empregado e empregador, existem aí obrigações, direitos, deveres, não é? E quando, por parte do empregador, essa obrigação dele de pagar o salário, ela é quebrada, né? Quando esse contrato é quebrado, é possível a rescisão indireta. Então, não há uma obrigatoriedade em continuar trabalhando, Jonathan. Agora, a própria administração do hospital afirma que não tem dinheiro para arcar com uma possível rescisão trabalhista. De que maneira os trabalhadores podem receber seus direitos? Muito provavelmente deverão recorrer à tutela jurisdicional, deverão recorrer à justiça. Lembrando que quem responde pelas obrigações contraídas, né, é o patrimônio dessa empresa, né, dessa pessoa jurídica. E há uma preferência para o pagamento de dívidas trabalhistas. Se o hospital for fechado, quem fica com essa dívida? Quem tem que te pagar ela? Todo o patrimônio do hospital é o que responderá por essa dívida. Agora, na hipótese da alienação, por exemplo, do hospital, da venda do hospital, aquele que o adquirir carrega também esse passivo, tendo a responsabilidade, prima facie, de arcar com essa responsabilidade, né? A cidade perde com a possibilidade de ver um hospital fechando as portas, Rodrigo? Com certeza, Jonathan, com absoluta certeza, né? Em tempos aí de que nós estamos vendo uma saúde precária, infelizmente, um hospital a menos para a nossa cidade, para o nosso município, infelizmente, é um ponto a menos para Araraquara, né? Rodrigo Costa, obrigado pela sua entrevista aqui no Jornal da Clube. E daqui a pouco eu volto com outras informações ao vivo, direto de Araraquara. Pulse. Até já, Jonathan. Sem salários atrasados, sem perspectiva nenhuma de receber esses salários, eles devem continuar trabalhando, comparecendo ao trabalho? Boa tarde, Jonathan. Ocorre que o funcionário que não esteja recebendo o seu salário, ele pode se socorrer da legislação trabalhista e proceder com a rescisão indireta do contrato de trabalho. Na relação de trabalho, empregado e empregador, existem aí obrigações, direitos, deveres, né? E quando, por parte do empregador, essa obrigação dele de pagar o salário, ela é quebrada, né? Quando esse contrato é quebrado, é possível a rescisão indireta. Então, não há uma obrigatoriedade em continuar trabalhando, Jonathan. Agora, a própria administração do hospital afirma que não tem dinheiro para arcar com uma possível rescisão trabalhista. De que maneira os trabalhadores podem receber seus direitos? Muito provavelmente deverão recorrer à tutela jurisdicional, deverão recorrer à justiça. Lembrando que quem responde pelas obrigações contraídas, né, é o patrimônio dessa empresa, né, dessa pessoa jurídica. E há uma preferência para o pagamento de dívidas trabalhistas. Se o hospital for fechado, quem fica? Pior que não conseguir pagar a conta de energia é não ter dinheiro para manter em dia os salários dos 284 funcionários. Essa é a situação de Dona Célia, que há 10 anos trabalha no hospital e nunca imaginou passar por dias tão difíceis. Estamos com os nossos salários atrasados, nossos tickets 6 meses atrasados e a gente não sabe o que fazer. Estou com luz a ponto de ser cortada na minha casa, telefone cortado, minhas contas cortadas, pessoas vindo à minha porta me cobrar, e você fica com vergonha, porque às vezes, agora a imprensa vai estar mostrando, mas tem muita gente por aí que acha que é mentira, que um hospital, uma empresa desse tamanho está numa situação dessa. Este outro funcionário, que prefere não se identificar, teme pelo que irá acontecer se, de fato, as portas da Beneficência Portuguesa se fecharem. Vou completar agora, dia 14 de maio, 41 anos na área de saúde. Nunca passei por uma situação dessa. Essa está sendo a primeira, espero que seja a última vez que eu passo por essa situação. Se o hospital for fechado, onde é que o senhor vai trabalhar? Infelizmente, vou ficar Deus dará. Porque a idade que eu estou hoje em dia, é difícil alguém admitir um funcionário nessa idade.
Para a presidente do sindicato que representa os trabalhadores, um movimento de greve foi descartado pela categoria. No entanto, ela não consegue ver boas perspectivas para o futuro do hospital. É triste para os araraquarenses, é triste, acredito, para a administração, né? E a população perde com isso. É um hospital se fechando. A crise que atinge a Beneficência Portuguesa se agravou em 2012, quando a carteira de clientes da Benemed, que era o plano próprio do hospital, foi vendida. Desde então, a Beneficência passou a contar com eventuais internações de planos de saúde. A falta de um convênio com o SUS também contribuiu para a queda das receitas. De uns tempos para cá, tem diminuído para 4, 5 pessoas e hoje nós estamos com um paciente só. Então, fica inviável você continuar pagando qualquer custo que seja gerido. O SUS foi perdido em 2006, antes do plano Benemed, que a outra diretoria decidiu só ter plano particular, ele já cortou, né, o cordão umbilical com o SUS. Nós tentamos retomar agora, mais ou menos em outubro, mandamos a documentação. Com uma dívida que chega a 45 milhões de reais, o Hospital Beneficência Portuguesa de Araraquara pode estar perto de encerrar as atividades. A crise financeira que atinge o hospital prejudica principalmente os funcionários que estão com os salários atrasados. Na recepção do hospital, ninguém espera por atendimento. Os corredores estão vazios e silenciosos. No movimentado posto de enfermagem, não havia ninguém. Até a quantidade de orações feitas na capela do hospital diminuiu. Não estamos em um hospital desativado, mas se nada for feito, isso está prestes a acontecer. Com 101 anos de existência, a Beneficência Portuguesa de Araraquara acumula uma dívida de 45 milhões de reais, o que torna esse cenário cada vez mais difícil de ser revertido. O hospital possui 113 leitos de internação e 8 vagas na UTI. Mas hoje, apenas uma pessoa está internada aqui. Com uma demanda extremamente baixa de internação, o que entra de dinheiro no caixa do hospital não é suficiente sequer para pagar a conta de energia elétrica, que chega a R$ 44 mil por mês. Mas isso demora, e final de ano realmente para tudo. A presidente do hospital reconhece que a atual situação é difícil. A esperança está na venda das instalações para um grupo hospitalar. A gente está negociando com um grupo de fora, de Brasília, que tem interesse. Há algum entrave aí para a finalização dessa contratação, que eu me disponibilizei aí até lá para saber qual é, para ver se a gente consegue, enfim, amarrar isso, né? Porque é complicado mandar 284 e perder um hospital com todo mundo reclamando de leito, né? Talvez a maior contradição desse caso é que enquanto pessoas morrem à espera de uma vaga de internação, um hospital inteiro pode ser fechado por falta de recursos. Jonathan Mazzini, de Araraquara, para o Jornal da Clube. Em relação ao atraso no pagamento dos salários dos funcionários, o hospital disse que não tem de onde tirar recursos para resolver o problema. Então, direto de Araraquara, Jonathan Mazzini traz mais informações. Jonathan. Pucci, para a gente falar mais sobre essa crise que atinge o hospital, nós convidamos o Rodrigo Costa, que é advogado. Rodrigo, começando pela situação dos funcionários.